A paz de Deus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus venha guardar todos os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meu irmão, quero falar com vocês hoje um pouco sobre Deuteronômio, sobre a lei, né? Quero falar sobre os usos da lei moral. O nosso bate-papo hoje o bate-papo cristão hoje é sobre o uso da lei moral. Como que você olha para a lei? Ela está te mostrando o teu pecado? Ela está te mostrando os teus erros, as tuas fraquezas e falhas? Amém? Então hoje nós vamos fazer esse bate-papo, que assim o Senhor vai nos abençoar, vai dar-nos força para nós dirigir esse assunto aqui da lei moral. Tá bom? No capítulo 6 de Deuteronômio, Moisés programa o grande mandamento e afirma a necessidade de ensinar as futuras gerações a cumprirem continuamente a lei de Deus e a se lembrarem da libertação representada pela lei de Deus. Então, a lei de Deus, no passado, no tempo de Moisés, ela instruía o povo, quer dizer, a lei era o tutor, era o professor, era o guia. Então, que guiava o povo ali, e o povo tinha que recordar do livramento lá do Egito. Amém? E que lembrar, para que o povo nunca viesse esquecer. E no Novo Testamento, a lei moral não deixou de existir. E nós temos que lembrar todos os dias o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pagando a nossa conta jurídica. Nós tínhamos uma dívida jurídica com Deus. E Cristo pagou essa dívida. Como que você se lembra disso todos os momentos da sua vida? A sua igreja te ensina sobre o uso da lei moral? A sua liturgia te ensina sobre o uso da lei moral? Vem com o irmão Jean aqui no nosso canal Estudo da Bíblia e você vai aprender. Peço para a Irmandade, o meu canal lá no YouTube tá fraquinho. Porque primeiro eu faço a live aqui no Estudo da Bíblia, compartilho aqui e não ponho direto lá, depois que eu ponho lá no YouTube. Mas a Irmandade, vai lá, procura lá Jean Carlos Ferreira da Silva, se inscreva, nos ajuda lá para levar a mensagem da palavra de Deus, amém? Vamos lá então? O uso da lei moral, já começamos a falar, né? A lei é a vontade revelada de Deus para a vida dos anjos no céu e dos seres humanos na terra. Por isso é chamada de lei. 3 grandes resumos da lei moral foram dados na história. Primeiro, Deus incumbiu a Adão e Eva: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Acrescentando que toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você viu a aplicação de Deus sobre a sua lei, sobre o seu mandamento? Isso está lá em Gênesis 1, 28 e 2 de Gênesis 16 e 17. Deus deu o segundo resumo a Moisés no Sinai, nos 10 mandamentos, escrevendo-o com seu próprio dedo, em tábuas de pedras, em Êxodo 31, no versículo 18, e Êxodo 32, no versículo 16. Esse resumo é registrado em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Todo o corpo da legislação mosaica, incluindo o direito de culto, conhecido como lei cerimonial, e as várias leis civis dadas a Israel como corpo político, é apenas a apresentação externa dessas 10 palavras, como são chamadas em hebraico. Finalmente, o Senhor Jesus Cristo, desafiado a identificar o grande mandamento da lei, reduziu tudo a apenas 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei, os profetas, toda a lei e os profetas. Isso você vai encontrar em Mateus 22, dos versículos 36 a 40. Amém? Vamos lá. Sob o Evangelho, a lei cerimonial foi abolida e a lei civil explicou. Mas a lei civil expirou. Mas a lei moral, escrita no coração humano, na criação, ratificada na aliança das obras e confirmada por Cristo, continua em vigor para todos os seres humanos. Qual é a utilidade da lei para a humanidade em geral? Antes da queda, a lei orientava a Adão para um estilo de vida abençoado. Desde a queda, ela serve apenas para restringir o pecado e expor a pecaminosidade humana, condenar todo pecador e mostrar o quanto precisamos de Cristo como o nosso único Salvador. Paulo escreve: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, versículo 20. Eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. Romanos 7, no versículo 7. A lei é um espelho que te mostra o seu pecado. Assim, a lei moral nos ensina a realidade do pecado. Seres humanos caídos, pecaminosos, continuam sendo agentes morais.
continua sendo agentes morais por natureza, responsável diante de seu Criador. A conduta dele será julgada pela lei de Deus. Pecado é toda falta de conformidade com a lei ou toda transgressão da lei. Essa definição nos liberta da sérvil conformidade às leis e mandamentos dos homens, mas nos coloca face a face com a justiça, com as justas exigências de um Deus santo. Como Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constatava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Em Colossenses 2,14. Alguns têm ensinado que a lei moral não está mais em vigor para os cristãos, por serem pessoas justificadas. Mas esse escrito de dívida era a sentença de condenação da lei a todos que a desobedecem. Cristo morreu para fazer expiação pelos nossos pecados, anulando assim essa sentença de condenação. Mas a lei ainda é de grande importância para o cristão. Ela o ensina a conhecer sua própria natureza pecadora, a ser honesto em buscar perdão pelo pecado e justiça em Cristo, a odiar todo o pecado e a ter prazer em toda justiça, a amar a lei de Deus como norma de vida é uma das marcas da graça. No Salmo 119, no versículo 97. O Filho de Deus quer agradar ao seu Pai Celestial, cumprindo a vontade dele neste mundo. A fé o move, a graça o capacita, o amor o constrange e a lei de Deus o orienta na nova vida de obediência em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Deise, Deus abençoe, seja bem-vinda. Aqui estamos falando da lei moral. A lei cerimonial foi abolida, mas a lei moral nos acompanha todos os dias da nossa vida. Amém? Esse foi mais um bate-papo cristão para você, para nós examinar um pouco nós e ver o espelho da lei. O que a lei está mostrando em nós sobre o nosso pecado, sobre os nossos erros, sobre as nossas faltas. Hein, meus irmãos? Meus irmãos, quero ter uma novidade para vocês. Passando esse sábado, de amanhã, 8 dias, na data do dia 18, estarei eu mais um companheiro. Nós estaremos congregados em Salto. Vou visitar o nosso irmão João. Nós já andamos um pouco junto aqui em Vinhedo. Eu vou visitar ele, é um grande servo de Deus, e eu vou estar lá na igreja dele, lá na Comunidade Cristã Apostólica. Amém? Também uma das dissidências da congregação cristã no Brasil.
eu vou lá visitar o servo de Deus e toda aquela irmandade. E vou estar junto com mais um companheiro, e nós vai estar lá, vai estar ele, a família dele, e nós vamos servir a Deus. Nós vamos dar uns glória, cantar uns hinos, e assim seremos abençoados nesse dia. Espero a Deus, peço a alguns irmãos que orem a Deus por mim, para que assim nós possamos estar juntos lá em Salto, lá na comunidade cristã apostólica com o nosso irmão João, dando glória a Deus. Irmão Carlos, Jaquetão, seja convidado também, espero ser lá, meu irmão. Esteja conosco lá, no sábado, no dia 18, de amanhã a 8 dias. Fiquem todos com Deus. Esse foi um bate-papo cristão sobre a lei moral, tá bom? Que Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus. Mas para frente nós vai colocando, conforme Deus vai dando a graça para nós vai colocando algumas coisas que a gente não tem acostumado de ouvir na nossa liturgia, eu vou colocando aqui no meu canal, para que todos possam aprender e ser abençoados também. Tudo bom, meus irmãos? Fiquem todos com Deus e Deus seja louvado.